Fala galera do R-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK e no R-Rede da semana de hoje, já que a gente está no clima do Mundial de Clubes, né? Eu vou falar para vocês um pouco sobre time por time que vai participar desse Mundial, quais as chances deles e como que vai ser esse esquema aí no Catar, beleza? Solta a vinheta. Bom, o torneio vai ser realizado entre o dia 4 de fevereiro e o dia 11, lá no Catar mesmo, vai ter algumas sedes. Ele vai começar com as quartas de final, que vai ter o confronto ali entre o Ulsan Hyundai e o Tigres, né? O Ulsan Hyundai, que é um time da Coreia do Sul, e o Tigres, que é do México. E o Al-Ahly contra o Al Duhail. O Al-Ahly, que é do Egito, e o Al Duhail, que é do Catar, que é representante do país sede. Quem ganhar do Ulsan Hyundai e do Tigres vai enfrentar o Palmeiras na semifinal. E quem ganhar do Al Duhail e o Al-Ahly do Egito vai enfrentar o Bayern de Munique, né? Aí depois nós temos a final. É assim que funciona. Antes de falar time por time, vocês devem ter notado que não tem nenhum time aí da Oceania. Isso é porque o Auckland City, né, que é o time que teve, na verdade nem chegou a acabar a Champions League da Oceania, o time que teve a melhor pontuação ali foi o escolhido para participar do Mundial de Clubes, isso por conta, né, da situação que a gente vive hoje, por isso que não acabou a competição. E exatamente, não vou falar o nome aqui, por conta de bloqueio de vídeo, enfim. Exatamente por conta dessa situação que a gente vive hoje, que o governo da Nova Zelândia teve algumas restrições ali e o Auckland City preferiu não participar dessa competição. Vamos começar falando aqui do Tigres do México, que é um dos maiores times aí lá do México. Tem como seu grande rival o Monterrey. Tem vários títulos locais, né? Tem vários títulos nacionais. Chegou no Mundial de Clubes vencendo o Los Angeles FC, um time dos Estados Unidos na final da Liga dos Campeões da CONCACAF. Podia ter sido aí um time dos Estados Unidos no Mundial, é isso mesmo. E como destaque desse time nós temos ali o Gignac, um francês que foi contratado junto ao Olympique de Marselha. Ele já tem, deixa eu confirmar aqui, tem 144 gols em 245 partidas até hoje, né? Então ele é um cara referência ali no time, um cara que já fez história. Inclusive nessa última Liga dos Campeões da CONCACAF ele fez vários gols importantes. O time também tem o brasileiro Rafael Carioca, que jogava ali pelo Atlético Mineiro, vocês devem se lembrar dele. E um técnico não muito conhecido, um técnico brasileiro. O nome dele é Ricardo Tuca Ferratti. Algumas pessoas aí mais velhas que estejam vendo o vídeo podem reconhecer ele. Ele foi jogador tanto do Fluminense quanto do Botafogo, mas acabou construindo toda a sua carreira no México. O Tigres é um time bem interessante, é um time forte. Eu acho que dá para comparar um pouco com o Palmeiras, né? São times de qualidades parecidas, são times fortes, times americanos. E eu acho que ele pode ir longe na competição. Se der sorte, pode chegar até numa eventual final. Não se sabe. Grandes expectativas aí para o Tigres. O segundo time é o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Um dos times que está em ascensão agora lá no país. Nem sempre foi um time muito grande. É um time que vem crescendo o desempenho nos últimos anos. Era o time também que tinha como grande destaque o Júnior Negão, que era... Negão, não tenho certeza. Enfim, que era um dos grandes artilheiros da temporada no mundo inteiro, né, na última temporada. Ele foi artilheiro da Liga dos Campeões da Ásia, foi artilheiro do Campeonato Coreano, mas ele acabou rescindindo o contrato com o time por não conseguirem ali fechar uma renovação, então ele não vai participar desse Mundial e já está fora ali do Ulsan. O time do Ulsan, o time coreano, conseguiu se classificar para o Mundial, vencendo o Persepolis do Irã na final da Liga dos Campeões da Ásia. Bom, eu tinha dito que o artilheiro brasileiro já não está mais lá, mas mesmo assim o time ainda tem um coletivo muito bom, como eu já disse, é um time bem promissor que tem melhorado. Tem muitos jogadores da seleção nacional, muitos jogadores jovens que já foram convocados para a seleção sul-coreana. Entre eles o atacante, eu não sei de cabeça porque é o nome... Não, os nomes coreanos são diferentes. Lee Dong-jun, ele é um atacante da seleção sul-coreana, ele pode fazer a diferença aí no Mundial, mas é um time que agora, sem essa referência, acaba sendo mais coletivo, né? Mas mesmo assim tem jogadores muito bons. Assim, seria uma surpresa se passasse, não vou falar que é a zebra aqui, né? Mas pode ser uma zebra, né, pessoal? A gente nunca sabe e os asiáticos podem ser uma zebra aí, se dando bem em organização tática e tudo isso. E agora vamos para os times de origem árabe, começando com o Al-Ahly, que é um time lá do Egito, um time que é um dos grandes do Egito, é um dos grandes campeões da Liga dos Campeões da África, já foi campeão 9 vezes. Essa última vez que foi a que classificou eles para o Mundial foi em cima de um time do próprio país, do Zamalek, que também é do Egito. Eles bateram o Zamalek na final. É uma equipe que não tem muitos craques assim, é uma equipe com bastante tradição, mas que não tem muitos craques, como eu já disse, né? Tô repetindo. A grande peça-chave dos egípcios é o atacante da seleção Mohamed Afsha Magdi, que marcou gols importantes em toda a competição continental,
e é companheiro do Salah na seleção nacional. Mas eu acho que se eu for apontar aí uma zebra mesmo, a zebra da competição, acho que seria o próprio Al Ahly. Outro time é o Al Duhail, campeão da Liga do Qatar, da K-League na última temporada. É o país sede, né? O país sede sempre indica um time do seu campeonato, time que ganha o campeonato, para participar da competição. Dessa vez foi o Al Duhail. O Al Duhail, que é o time do Dudu que jogou no Palmeiras, foi emprestado lá para esse time lá do Qatar por conta das tretas que estavam tendo aqui. Ele estava sendo acusado de agredir a mulher dele, ele preferiu ir para fora. Eu não apontei o Al Duhail como o time mais fraco da competição, por quê? Porque tem o Dudu, tem o Benatia, que já foi também um zagueiro da Juventus, tem ali alguns nomes também bem conhecidos no Qatar, gente valiosa. O próprio Mandzukic estava também no Al Duhail, então é um time que tem dinheiro, até um pouquinho de dinheiro, e tem um time estável, assim, digamos. E também tem outros brasileiros presentes no elenco, entre eles o Edmilson Júnior e o Luiz Ceará, que é o capitão da equipe, então o Dudu não tá lá sozinho. Eu não conheço esses dois caras, mas só uma curiosidade. E agora falando dos grandes favoritos para conquistar esse Mundial, né? Todo ano a gente sempre espera que se enfrente o campeão da Libertadores e o campeão da Champions na final, né? Sempre torcendo aqui pro nosso Brasilzão. Ou de repente, se os argentinos estiverem lá em algum ano, a gente torce pro europeu, enfim. Vamos começar com o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores agora recentemente em cima do Santos na final. Aquela final única no Maracanã. Não foi muito emocionante, mas no finalzinho foi emocionante, digamos assim. Como destaque, o Palmeiras tem o Rony Rústico, né? O cara que tem crescido bastante de produção ultimamente. E também tem o Luiz Adriano. Você tem jogadores de presença como o Gustavo Gomes. Você tem o Everton, né? Goleiro de seleção. E eu acho que um fator que pode ajudar muito o Verdão é eles nunca terem conquistado o Mundial. É discutível isso, né? Mas oficialmente pela FIFA eles ainda não conquistaram o Mundial. Então isso pode ser um fator para que o Palmeiras realmente dê a vida ali e leve a primeira conquista. Para finalizar, o favorito para levar essa competição, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é da Alemanha, ganhou do PSG na final da Champions League do ano passado, uma final... do ano passado? Foi do ano passado, é isso. Foi uma final até que um pouco emocionante. O PSG teve ali suas chances, mas enfim, foi o Bayern que ganhou. O Bayern, os destaques do Bayern, né? É até interessante falar, porque o Bayern tem o time inteiro de destaque, né? Você tem o Kimmich, que é um dos melhores zagueiros ali do mundo. E os destaques do Bayern, né? É muito interessante falar dos destaques do Bayern. Neuer, o melhor goleiro do mundo. Lewandowski, o melhor jogador do mundo, fez 55 gols na última temporada, um monstro. Aí você tem jogadores de grande nome também, fizeram a diferença, como o Coman, que fez o gol na final da Champions. Você tem ali o Alaba, que está ali no finzinho do seu contrato, que provavelmente deve ir para o Real Madrid, mas ainda está em ótima fase. Você tem o Boateng, você tem o Miller, que é o cara ali que sempre organiza o jogo, para mim um dos melhores jogadores da Europa, um dos melhores do mundo também. É difícil falar que o Bayern de Munique não vai levar, mas a gente nunca sabe. Tivemos em outras oportunidades o São Paulo ganhando do Liverpool, por exemplo, que estava com um time bom também. O Internacional batendo o Barcelona. Tudo pode acontecer, o Corinthians batendo o Chelsea, né? Tudo pode acontecer. Se o Palmeiras estiver no dia certo, ele pode levar isso aí, até porque o Bayern de Munique, por exemplo, foi eliminado por um time da segunda divisão na Copa da Alemanha, deu uma trepidada aí no campeonato. Agora tá lá em cima, tá na ponta, tá mais estável, mas não esteve sempre assim. Então, se as coisas derem certo, quem sabe o Palmeiras leve isso aí. Beleza, gente? Então, a gente já apontou aí os favoritos, os que não são favoritos. Se eu for por aí uma zebra, eu vou pôr... Se eu for pôr assim, em ordem, né, de grandeza. Bayern de Munique, aí depois o Palmeiras, o Tigres. Eu falei que o Tigres é um pouco parecido com o Palmeiras, mas em estilo de jogo, em qualidade, o Palmeiras é melhor. Então, Palmeiras, aí Tigres. Aí depois do Tigres eu colocaria o San Hyundai, né? O San Hyundai. Depois o Al Duhail e depois o Al Ahly. Vocês podem me criticar por eu colocar o campeão da Liga dos Campeões da África, né? O maior campeão da história da Liga dos Campeões da África em último. Mas é porque eu não vejo nenhum destaque ali, talvez seja até por falta de informação minha. Eu acho que o Al Duhail tem mais potencial, né? Até com o Dudu, um jogador pode fazer bastante diferença. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, meus amigos. Quinta-feira começa o Mundial de Clubes, fiquem atentos porque vai ter mais coisa aqui no canal sobre isso, beleza? Valeu!